Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em algum momento, Deus vai rugir e não deixará de fazer juízos. Essa é a mensagem com a qual começa o livro de Amós, o profeta Amós. Ele era de Judá e foi chamado por Deus para profetizar aos israelitas do norte que estavam fazendo já o culto ao bezerro ali em Betel e em Dan, e a capital breve estaria em Samaria, ou já estava na época de Amós, e o fato de Deus enviá-lo caracterizou uma oportunidade ainda que Deus estava dando. Mas o Amós, nós nunca sabemos do livro, do que está escrito, o que foi falado verbalmente e o que foi só escrito, e o que foi falado e escrito. Nós temos o livro como referência, não sabemos como eles receberam, não receberam bem. Em algum momento eles não gostaram da mensagem e mandaram o profeta Amós voltar para sua terra, como que o ameaçando de morte. Mas ele entregou a sua mensagem e começa assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Não temos o registro registro histórico desse terremoto, mas essa época era aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e já perto da destruição de Samaria, que aconteceu em 722 antes de Cristo. E a mensagem era esta: o Senhor rugirá de Sião. Interessante, ele estava ali em Samaria, no Reino do Norte, ou na região que provavelmente podia até já ter sido destruída. Ele estava profetizando lá no Reino do Norte, mas dizendo que Deus enviaria a sua palavra de Jerusalém, de Sião. E Deus estava irado, porque em Sião Deus estabeleceu a sua morada aqui. Na época, nos dias do rei Uzias, Deus ainda estava com a sua glória no templo. Depois aquela glória saiu do templo. Ezequiel 10 e 11, a glória de Deus saiu do templo e Deus entregou aquele templo que Salomão tinha construído para ser destruído, e foi destruído pelo Nabucodonosor da Babilônia. Nessa época o templo ainda estava lá e a glória de Deus ainda estava lá. Portanto, o Amós disse: Deus rugiu lá da sua morada, irado contra os pecados que eram cometidos em outros lugares. E aí começa essa mensagem: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, botarei fogo à casa do rei Hazael, da Síria, etc, etc. Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo e meterei fogo aos muros lá das cidades dos filisteus. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, destruirei os fenícios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. E cita as razões pelas quais ele faria juízo em Edom. Mais adiante, versículo 13, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo sobre os amonitas e botarei fogo nos muros de Rabá.
depois Moabe e, por fim, Judá. Deus faria juízo sobre as nações em volta pelo que eles tinham feito de transgressões e depois Judá também, porque Israel já tinha também sido incluída entre essas nações que sofreriam juízo de Deus e depois Judá. Isso mais ou menos significa o seguinte: a espada de Deus é de dois gumes, corta para lá, mas corta para cá também. Deus não faz acepção de pessoas. Toda alma que pecar, essa morrerá. Seja de israelita, seja de fenício, moabita, amonita, amalequita, ou seja lá do que for, de que nação for, a espada de Deus é justa. Mas essa expressão, por 3 transgressões ou 4, não sustarei o castigo. Ou seja, por uma só, Deus teria uma medida de tolerância para com cada um. 2, mais 3 ou 4, em algum momento, isso chegaria ao limite da paciência de Deus, que agiria com juízos que seriam didáticos para os outros. Quando Deus agisse sobre uma nação, isso precisaria ser contado para os outros como um alerta. Isso seria didático para aprenderem sobre Deus, quem é Deus. De vez em quando Deus tem que rugir, trovoadas, tempestades, terremotos, vulcões, tsunamis, calamidades várias na natureza, enchentes. Deus precisa, de vez em quando, rugir com a natureza para alertar, despertar as nações. E, de vez em quando, também Deus faz juízo contra uma nação quando esgotaram os meios de misericórdia, de graça, e não houve resultado. Deus destrói uma civilização para alertar as outras. Infelizmente, essa mensagem não tem sido aprendida, mas isso aconteceu com os grandes impérios da humanidade, e a visão do Daniel, daquela estátua representando os vários impérios, começando do Nabucodonosor. Deus não incluiu aí a Síria antes de Nabucodonosor, mas começou com a cabeça de ouro, Nabucodonosor, depois o pescoço, o peito de prata, que eram os medo-persas, e depois o bronze, que era a Macedônia, por fim o ferro, que era o Império Romano, e por fim os pés, em parte de ferro, em parte de barro, que é o reino do anticristo, o globalismo de nossos dias, que tudo vai ser destruído pelo Senhor. Os alertas do passado deveriam ser aprendidos pelo povo do presente, mas infelizmente isso nunca foi. Deus fez juízos, mas parece que os outros não entendem, parece que o juízo sobre os outros nunca vai nos atingir. Pimenta nos olhos dos outros é refresco para mim, ou seja, se Deus está fazendo juízo, matando outros para lá, não vai me atingir, porque eu estou guardado, etc, etc. Eu acho, o eu sempre pensa que está protegido. As pessoas sempre acham que são diferentes, melhores, mais espertas e que sabem se livrar. Se Deus está castigando o outro, a gente acha que nunca vai chegar sobre nós, mas Deus está dizendo, vai chegar sobre Judá também. Esse castigo vem sobre todas as outras nações, mas Judá não ficará impune por causa de suas transgressões. Quais elas? Aqui ainda no capítulo 2 de Amós, versículo 4, porque não guardaram os estatutos do Senhor. Antes, as próprias mentiras deles, de Judá, os judeus, as mentiras os enganaram, e eles andaram após essas mentiras e o caminho de seus pais. Por isso, diz o Senhor, meterei fogo a Judá, que consumirá os castelos de Jerusalém. Tudo isso se cumpriu. Jerusalém foi totalmente destruída no ano 586 antes de Cristo.
Deus está falando conosco no mundo inteiro. Eu estou agindo. O meu povo está sendo perseguido lá na Índia, na China, nos países muçulmanos. O meu povo está sendo perseguido na Rússia, está sendo perseguido na África, no mundo todo. Eu estou permitindo para despertar o meu povo. Quando eu faço juízo lá, seria bom que você aproveitasse aqui, que entendesse, se voltasse para Deus aqui, não ser necessário que Deus faça juízo aqui sobre você também, entende? Mas infelizmente não se aprende. No Brasil, pouco se sabe sobre a situação dos refugiados do mundo em nossos dias, os cristãos que estão sendo perseguidos e postos para fora de casa, em praticamente a maior parte dos países do mundo. Aqui no Brasil isso não está sendo levado em consideração, então vem sobre o Brasil também. Como veio sobre todas as outras nações, Deus rugiu e o juízo aconteceu, e veio sobre Judá também. É bem verdade que sobre Judá veio cerca de 200 anos depois, mas veio. E Deus nos alerta no Brasil, olhem o que eu fiz no passado. Escutem o que eu estou avisando. Percebam o que eu estou fazendo no presente em outros lugares, porque eu vou fazer sobre vocês também. A Bíblia diz que o juízo, a hora do juízo é chegada sobre a casa de Deus. E o Senhor quer que o povo dele, que se chama pelo seu nome, se humilhe, chore, ore e se volte para o Senhor. Mas como as mensagens dos profetas na Bíblia não foram bem recebidas, não foram aproveitadas, a história parece que se repete em nosso tempo. Quantos cristãos, milhões de cristãos estão sendo mortos e sofrendo no mundo em nossos dias. Isso não mexe conosco, não nos move a um arrependimento, a um quebrantamento, um despertamento? Aparentemente não. Então a história vai se repetir. Por 3 transgressões de Judá ou por 4 não sustarei o castigo. Sobre o Brasil também nós entendemos que Deus é bom, é maravilhoso, mas ele é rigoroso e duro também. Ai daquele sobre quem a ira de Deus cai. Entenda isso, pense nisso, meu irmão, minha irmã.